Fala galerinha do vídeo! Seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática para as turmas dos anos finais, os oitavos anos. Aqui quem vos fala é Pedro Vitor, professor de matemática, que já está com o rostinho conhecido aí de vocês. Quem me acompanha nessa aula aqui hoje é Briane Mourão, também conhecida de vocês. E eu quero ver também os nomezinhos conhecidos, viu, lá no chat, certo? Então, bom, nessa semana a gente vai dar início ao estudo aí de números racionais, tá bom? Mostrando aí algumas operações. Falando é um nome conhecido, né, Briane? Mas muitos não conhecem como número racional, né? Sim. Sim, não dê spoiler. Não dou. Tá bom. Tô aqui na minha. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a dar início à nossa aula de hoje. Você sabe que a nossa aula ela tem um formato digital, onde você pode acompanhar a nossa aula através da TV, do celular ou do computador. Você pode estar participando aí, assistindo a nossa aula ao vivo, mas o que nos deixa bastante feliz, bastante entusiasmado, é ver o comentário de cada um de vocês na nossa aula ao vivo. Então, para você fazer esse comentário, você precisa fazer o download do aplicativo. Eu vou passar a palavra para a Briane e ela vai dar as diretrizes aí e o norte para você que ainda não baixou o nosso aplicativo, fazer o download e assistir e participar aqui da aula com a gente. Oi, pessoal, tudo bom? Já estou aqui logada no aplicativo, aguardando o pessoal chegando por aqui, né? A Caroline já deu aqui o sinal de vida, né, da Escola Mário Melo. A Maria Gabriela, também conhecida aqui, da Escola Municipal Carla Patrícia, Videógenes, comentando aqui em cima. Estava dizendo a Pedro que daqui a pouco a gente vai trazer uma listinha para fazer chamada de vocês já e ficar muito feliz por isso, né? Por reconhecer a frequência dos alunos que acompanham a gente aqui através do Educa Recife e dentro do aplicativo comentam aqui durante a aula junto com a gente. Isso deixa a gente muito feliz e faz com que a gente já atinja parte do objetivo, né? Que seria chegar até vocês e aos colegas de vocês também. Então, ajudando aí a divulgar. Se puderem, passem informação para que o pessoal chegue por aqui e acompanhe a aula com a gente. Tá bom, professor? Show de bola! Então, fala com a gente aí, galera, no chat. Deixa teu comentário, a escola, participa da aula, fala o que é que você está entendendo, manda suas dúvidas, manda seus comentários aí. Vai ser um prazer a gente ler, falar o teu nome aqui, certo? E comentar cada resposta de vocês. Você sabe também que a gente tem o nosso canal no YouTube e lá é algo espetacular, porque você pode assistir a aula quantas vezes você quiser, o horário que você quiser, você pode pausar, voltar, assistir, eu falando bem rápido, né? 2x, não é assim, né, Briane? Não. Assistam assim não, que você perde a concentração das coisas. Você pode assistir lento, eu falando assim também. Piorou. Pode, certo? Então você tem várias opções lá, várias ferramentas, tá bom? Onde você pode estar acompanhando não só as aulas de matemática, mas também de todas as outras disciplinas. É bastante importante que você veja lá, tá bem bonitinho ali, por ordem cronológica. Tem lá a playlist do oitavo ano. É importante também as outras playlists das outras séries, onde você pode acompanhar e relembrar um assunto que a gente precisa para as aulas aqui do oitavo ano e você precisa aí relembrar desse assunto. Tem lá também, lá no nosso canal, bem completo, show de bola para você assistir quantas vezes você quiser. Lá no nosso aplicativo, que Briane mostrou para você como é que você faz o download dele, tem lá uma ala onde você pode acessar a trilha da semana, que são os conteúdos que todos os professores de todas as disciplinas trabalham durante a semana. Então lá você tem aí acesso a toda a didática, a todo o conteúdo programático e o principal, lá no finalzinho você encontra uma lista de exercício. Então tenta resolver a lista de exercício, leva essas dúvidas para o teu professor, comenta lá no nosso vídeo no YouTube que a gente também está de olho, certo? Então, sem mais delongas, vamos começar a nossa aula de hoje relembrando os conjuntos numéricos, tá bom? Desde o conjunto aí dos números naturais até o conjunto dos números racionais, certo? Então, acompanha aqui. A gente sabe que no conjunto dos números naturais, eles foram criados por conta da necessidade do ser humano de contar. Antigamente, o pessoal contava o seu rebanho de ovelha
através de cordas, pegavam uma corda e davam um nó numa corda. Cada nó significava ali uma ovelha. Eles contavam também com risco na terra, contavam também com gravetos. Cada gravetinho significava um animal lá do seu rebanho. Mas todas essas formas de contar que o ser humano criou antigamente eram formas falhas, né? Podia chover e eles podiam perder a conta lá dos riscos que estavam no chão, poderiam perder os galhos, os nós nas cordas, poderiam se desfazer e aí eles poderiam perder a conta. Então foi com essa necessidade de contar apenas que foram criados aí o conjunto dos números naturais. Então o conjunto dos números naturais, ele apresentam esses elementos aí, né? A gente tem o 0, o 1, o 2, o 3 e assim por diante. É um conjunto infinito, né? Ele possui um começo, que é a sua origem, que é o número 0, mas ele não tem fim, certo? E depois dessa necessidade de contar, foram surgindo outras relações que poderiam ser feitas aí com os números, certo? Como classificação de uma posição, certo? Tal corredor chegou em 7º lugar, chegou em 1º lugar, em 10º lugar. A gente também utiliza aí os números naturais para medir tanto o peso de uma pessoa, quanto o comprimento de uma sala, como a altura de um prédio. Então, os números eles são utilizados também para medir, para localizar, né? Você tem aí o CEP da sua casa, onde você recebe as correspondências e ele é criado através de uma sequência lógica de números. Também a gente pode pegar esses números, colocá-los em ordem crescente, do menor para o maior, ou em ordem decrescente, do maior para o menor. Podemos fazer também a comparação entre esses números naturais, e aí a gente começa a encontrar novos símbolos, né? Os símbolos de maior que e de menor que, certo? Mas a principal chave aí do conjunto dos números naturais foram as operações. Começamos a fazer operações com esses números, e aí conhecemos as 4 operações principais, a adição, a subtração, a multiplicação e a divisão, e também temos aí a potenciação e a radiciação, certo? Sendo que, com a evolução do ser humano e o seu raciocínio, teve um outro problema aí. Eles identificaram que se você pegar 2 números naturais e somar ou multiplicar eles, o resultado vai dar um número natural, sempre. Mas, em relação à subtração, eles verificaram que se eu pego 2 números naturais e faço a subtração desses números, em algum momento vai acontecer um problema. Qual é o problema? É quando eu subtraio um número menor por um número maior, tá? Por exemplo, 5 menos 9. O resultado dessa operação não está dentro do conjunto dos números naturais. E para resolver esse problema, eles criaram o conjunto dos números inteiros. E aí eles adicionaram ao conjunto dos números naturais os números negativos. Então a gente tem aqui, ó, que do 0 para a direita a gente tem os números naturais e para a esquerda se criaram os números negativos, né? O menos 1, o menos 2 e assim por diante. Então, no conjunto dos números inteiros, a gente agora tem um conjunto infinito, né? Mas é um conjunto que também nem tem começo e nem tem um fim, certo? Aí a gente tem o conjunto dos números inteiros e resolvemos o problema agora da subtração. Então, se eu pego 2 números qualquer inteiro e subtraio, a resposta vai dar um número inteiro, certo? E aí a gente começa a ver a ideia de números opostos, que é um número positivo e o outro negativo. A gente começa a indicar as temperaturas abaixo de 0, né? Temperaturas aí, tem países, regiões desses países que a temperatura chega a menos 35 graus, Briane. Pode acreditar, eu não estou mentindo, certo? Então, é frio. Aqui está 24 graus, eu estou com frio. Imagina lá. Estamos. Pois é, já já eu desligo. Eu entendi o que você quis dizer. Obrigada. Então, gente, a gente conseguiu aí ter essa ideia aí do conjunto dos números inteiros. E aí resolvemos a ideia da subtração. Mas surgiu um outro problema. Qual foi? A gente viu que determinadas divisões com números inteiros
não dava para dividir. Não tem como a gente dividir 1 por 4 e o resultado está dentro do conjunto dos números inteiros, certo? Então, para resolver esse outro probleminha, surgiu aí o conjunto dos números racionais. E a definição do conjunto dos números racionais é o seguinte: um número racional é todo aquele que podemos representar através de uma fração, com denominador diferente de zero. Então, se eu posso escrever um número na forma de uma fração, tá vendo aí, ó, fração, que foi o que você estudou no 6º e no 7º ano, tá? A gente tem aí o número racional. Então, número racional, você pode escrever o número em forma de fração, certo? E a restrição é o seguinte: o denominador, o número que está lá embaixo, certo? Ele não pode ser igual a zero, porque lembra, fração é uma divisão. Tem como, Briana, a gente dividir 3 maçãs para ninguém? Não tem. Não tem como. Faz nem sentido, né? Faz nem sentido, é impossível, tá? Mas dividir 0 maçã para 3 pessoas tem. É triste essa divisão. É triste essa divisão, mas tem. Mas tem. Cada pessoa aí vai receber um total de 0 maçã, certo? Então, o denominador não pode ser 0, mas o numerador ele pode. Então, se você encontrar alguma divisão em que o denominador é igual a 0, essa divisão aí ela não existe, tá bom? Me veio um pensamento aqui, mas eu vou falar daqui a pouco, tá bom, Briane? Tá bom. Então, vamos dar continuidade aí, ó. Observe o seguinte. A gente disse que número racional, fale. Vamos voltar um pouquinho na conclusão de divisão por zero. André ele colocou assim: minha cabeça agora bugou. Vamos lá. Quer explicar? Não, fica à vontade, professor. Bom, vamos lá, gente. Ó, entenda a ideia de divisão, tá bom? Quando a gente pega, por exemplo, 4 maçãs para 2 pessoas, cada pessoa vai ficar aí com 2 maçãs. Se eu pego essas 4 maçãs e divido para uma pessoa só, essa pessoa vai ficar com todas as maçãs, tá bom? Mas se eu pego essas 4 maçãs e não divido para ninguém, certo? Não existe nenhuma pessoa ali. Então, se não existe nenhuma pessoa, como é que a gente vai efetuar essa divisão, certo? Essa divisão ela se torna aí impossível, tá? Não tem como você pegar nenhum número, tá? 10, vamos pegar o número 10 aí e dividir por 0. Essa divisão ela é impossível. Por que ela é impossível? Porque não existe nenhuma pessoa ali que vai receber esses 10, sei lá, 10 frutas, 10 brinquedos, tá bom? Então, se não existe ninguém, não tem como a gente efetuar uma divisão, certo? A gente só pode efetuar a divisão se existir alguém. E mesmo que esse número de baixo lá do denominador, ele pode ser negativo também, certo? Não tem problema. A única restrição é que ele não pode ser igual a 0, tá bom? Então, foi o Renan, que teve essa dúvida? Andriele, dá um okzinho aí, Andriele, se você entendeu aí, porque não existe uma divisão por 0, tá bom? E aí depois tu fala, tá bom, Briane? Tá bom. Vamos voltar aqui, ó. Vamos ver a ideia de número racional. Então, eu falei que número racional é um número escrito na forma de fração, certo? Aí eu coloquei aqui 4 exemplos para que você entenda o que é um número racional, beleza? Então, como é um número que é escrito em forma de fração, você já sabe que menos 40 sobre 5 é um número racional, 10 sobre 2 é um número racional, 1 sobre 3 é um número racional e 25 dividido por 2 é também um número racional. O que eu quero que você entenda é o que vem aí após, ou seja, o resultado dessa divisão, tá bom? Então, ó, menos 40 dividido por 5 dê igual a menos 8. Tu concorda comigo que menos 8 é um número inteiro, certo? Então, se menos 8 é um número inteiro, eu posso escrever o menos 8 na forma de fração. Eu posso escrever como? Menos 40 sobre 5, certo? Então, menos 8, que é um número inteiro, é um número racional, certo? Observe a próxima divisão ali, ó. 10 dividido por 2 é igual a 5. 5 é um número natural. Então, pode notar que eu posso escrever o número natural 5 em forma de fração. 10 dividido por 2. Ou eu posso escrever, por exemplo, 5 dividido por 1, tá? Isso aí é um número racional. Então, eu tenho que
os números inteiros são números racionais, os números naturais são números racionais, certo? Outro número racional, eu tenho aqui que são as dízimas periódicas, tá bom? Ó, eu dividi aqui 1 por 3 e o resultado deu 0,333333 até o infinito. Aqui a gente coloca umas reticências para indicar que esse 3 aí ele não tem fim. Então, quando eu tenho uma dízima periódica, eu também posso fazer o caminho inverso aqui, ó, sair da dízima periódica e colocar em forma de fração. Então, a dízima periódica também é um número racional. E aqui embaixo eu tenho os decimais finitos, certo? Que são os números aí decimais, tá? Números com vírgula, mas que não apresentam aí a reticência, tá bom? Exemplo, 25 dividido por 2 é igual a 12,5. Então, daí eu posso escrever um diagramazinho aqui, ó, bem bonitinho. Eu tenho aqui de amarelinho o conjunto dos números naturais, certo? E você pode notar que o conjunto dos números naturais, ele está dentro do conjunto dos números inteiros, tá? Porque lembra, né? O conjunto dos números naturais é o zero e os positivos. O conjunto dos números inteiros são os zeros, os positivos, ou seja, são os naturais, acrescido dos números negativos. E todos esses números, que são o conjunto dos números inteiros, estão dentro também do conjunto dos números racionais, que foi o que eu acabei de mostrar aqui nesse slide, tá bom? Então, a gente tem essa relação aí que existe entre o conjunto dos números naturais inteiros e o conjunto dos números racionais. Show de bola? Então, agora a gente vai aprender aí como é que a gente faz algumas operações com esses números racionais, certo? Antes disso, vou passar a palavrinha aqui para a professora Briane para saber se a Andriele entendeu aí a questão do denominador zero, que não pode, fazer suas colocações e ver como é que está a movimentação aí no chat. Ela entendeu sim. Eu coloquei aqui para eles, ó, R$0 dividido para mim e para você, ficamos as duas tristes e sem dinheiro. Mas dividir R$2 para ninguém, 0 pessoas, não faz nenhum sentido, não é verdade? Como sempre, Diógenes aqui presente, né? Falou um pouquinho antes. Bom dia, professora Bri e professor Pedrinho, já marcando a presença dele por aqui. E um comentário rápido sobre esse comecinho. Gente, vê, a gente já tem aula, inclusive, falando sobre isso, né? Aí mesmo na playlist do 7º ano, com a ideia dessa construção. De que maneira a gente consegue perceber esses conjuntos aumentando de acordo com a necessidade. Se a gente pensou em contar, por exemplo, que é a parte dos naturais, a gente construiu o primeiro conjunto pensando nisso. Aí depois teve a parte negativa. Só que eu já tinha um conjunto que formava a parte da contagem. Então aí a parte negativa ganhou um outro nome para compor todo esse conjunto novo. Aí a gente agora está percebendo que dá para fazer divisões e que esse número pode dar vírgula, pode dar infinito, com a repetição ali, né? Uma dízima periódica. Então a gente já tem outra característica de número. Se você estiver prestando atenção direitinho aqui na aula, tiver alguma dúvida, pode mandar que a gente tem o prazer de esclarecer. Até porque a gente entende que esse conceito é um conceito que vai sendo construído devagarinho. Então, eu estou achando no máximo que o pessoal está colocando aqui, olha, estou entendendo, olha, não estou entendendo, e a gente vai repetindo. Afinal das contas, esse momento é para isso mesmo, tá bom? Vai lá, professor. Isso mesmo, pessoal. E a gente fica até mais feliz com o pessoal que diz que não entendeu, com o pessoal que diz que entendeu. Porque a gente sabe, porque o entendeu é o automático muitas vezes, né? O entendeu é a mesma coisa de um bom dia, né? Às vezes o dia tá ruim, a pessoa passou bom dia. Mas o não entendeu é que a gente para, reflete, opa, não entendi isso aqui, e aí a gente volta, tá bom? Então fala com a gente, que é muito importante, tá? Então vamos para as operações aí com frações, operações com os números racionais, certo? Hoje nós vamos nos ater aí à adição e à subtração dessas frações. Então acompanha aqui comigo. Ó, coloquei um exemplo aqui bem prático para que você entenda a ideia da soma de fração. Eu tenho um recipiente ali que está cheio com um líquido amarelo, tá? Com 3/8, certo? Está preenchendo ali, pode notar que está dividido ali em 8 partezinhas e foi preenchido com 3 partes. Então, aí temos 3/8
E aqui do lado tem o mesmo recipiente dividido em 8 partes iguais e só está preenchido aí 1/8. E aí eu quero fazer essa soma, tá? Eu quero colocar aí, somar os 3/8 mais 1/8. Então a gente vai obter essa figura aqui, ó, certo? Que está colocado aí com 4/8. E essa fração 4/8 a gente pode simplificar por 4. Então, simplificando por 4, eu encontro a fração aí 1/2. E você pode notar que 1/2 é a metade, né? Então, quando a gente somou 3/8 mais 1/8, a gente encheu aí esse recipiente até a metade, tá joia? Então, a gente tem aí essa questão aí da soma da ideia para que você entenda, tá? E na subtração, como é que vai ficar? Na subtração, galera, a ideia é basicamente a mesma, é igual, tá bom? Então, observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho 3/6 dessas pecinhas que estão aparecendo aí, ó, circulei 3/6 e quero retirar, certo? Uma pecinha de um total de 6, ou seja, eu quero retirar 1/6. Então, eu tenho 3/6 menos 1/6, isso aí vai ser igual a 2/6. E a gente pode simplificar também esses 2/6, tá? Por 2. Então, 2 dividido por 2 dá 1 e 6 dividido por 2 é igual a 3, tá bom? Então, como é que a gente faz aí, como foi o que a gente fez para efetuar essa adição e essa subtração? Então, a ideia é a seguinte, na soma ou na subtração de fração com os denominadores aí iguais, você pode notar que nos dois exemplos que eu coloquei, os denominadores eram os mesmos. Lá na soma, o denominador era 8 e na subtração o denominador era 6. Então, quando a gente tem denominadores iguais, tá? A gente vai somar ou subtrair os numeradores e o denominador, você pode notar que ele continua o mesmo, tá? Então, a gente soma ou subtrai os numeradores e os denominadores a gente faz a repetição dele, tá bom? Então, a gente tem isso aqui, ó. Opa, cuidado, ó. 3/7 mais 1/7 não é igual a 4/14, tá bom? O que foi que eu fiz para obter esse 4/14? Eu somei o 3 mais 1, que deu igual a 4, e somei o 7 mais 7, que dá igual a 14. Essa operação aí está errada, porque quando o denominador ele for igual, a gente tem que repetir, certo? Então, a continha correta aqui, ó, ficaria da seguinte forma. 3/7 mais 1/7, você soma o 3 mais 1, dá 4, e o 7 você repete, beleza? Então, fixa aí essa ideia de adição e de subtração com os denominadores iguais, certo? Mas e aí, papai? Se os denominadores eles forem diferentes, agora o bicho pega, né? Mas a gente sabe somar e subtrair quando os denominadores são iguais. Então, se os denominadores são diferentes, basta a gente deixar eles iguais. E aí, eu coloquei aqui duas formas de você deixar esses denominadores iguais, certo? Então, acompanhe esse exemplo aqui que diz o seguinte, ó. Pela manhã, um ônibus percorreu 1/3 de um percurso e, à tarde, 1/2. Qual a fração do caminho foi percorrido aí pelo ônibus? Então, para saber qual foi a fração percorrida pelo ônibus, basta a gente efetuar a soma dessas duas frações. Eu tenho aí 1/3 mais 1/2. Note aí que os denominadores eles são diferentes. Em uma fração, o denominador é 3 e na outra fração, o denominador é 2. Então, a gente precisa deixar aí esses denominadores iguais, certo? Se eu deixo esses denominadores aí iguais, eu consigo fazer o que eu fiz nos exemplos anteriores, certo? Então, para realizar essa operação, eu preciso deixar aí os denominadores iguais, tá bom? Então, para isso, eu coloquei aqui as frações equivalentes às frações que a gente tem. Ó, coloquei ali 1/3 e coloquei ali 1/2. Como é que a gente encontra, Pedro, essas frações equivalentes? Você vai colocar, é igualzinho a tabuada, tá? Você vai colocar essas frações e vai efetuar aí multiplicações, tá bom? Então, ó, 1/3 vezes 2.
1 vezes 2 dá 2 e 3 vezes 2 dá 6. 1 terço vezes 3. 1 vezes 3 dá 3 e 3 vezes 3 dá 9. E aí você vai colocando todas as frações equivalentes. Mesma ideia com 1 meio. 1 meio vezes 2 vai dar 1 vezes 2 dá 2 e 2 vezes 2 dá 4. 1 meio vezes 5. 1 vezes 5 dá 5 e 2 vezes 5 dá 5. Dá 10, desculpa. Pode notar que esses valores que eu estou multiplicando tanto o numerador quanto o denominador. Se eu multiplico apenas 1, a gente não encontra a fração equivalente, tá bom? Então, observe aí dessas frações, quais frações têm o mesmo denominador. A gente tem aqui, ó, o 2 sextos e o 3 sextos. Então, 1 terço é a mesma coisa que 2 sextos. Imagina que eu estou simplificando por 2, tá? E o 3 sexto é a mesma coisa aí que 1 meio. Então, agora eu encontrei frações equivalentes, basta eu pegar aí essas duas frações e somar. Então, a ideia é soma o 2 com o 3, que dá igual a 5, e o 6 a gente faz o quê? Repete. Então, o ônibus ele percorreu aí 5 sextos do seu percurso, certo? E para saber qual foi o caminho que falta ele percorrer, basta você subtrair aqui esses dois valores, ó. 6 menos 5 dá 1, então falta 1 sexto. É o caminho que ele falta percorrer, tá bom? Deu para entender aí direitinho a ideia de soma e de subtração, certo? Através de fração com denominadores iguais e com denominadores também diferentes, certo? Vou passar a palavrinha aqui para a Briane, para ela fazer suas considerações finais aí em relação a essa aula, tá? Na próxima aula, eu vou trazer também a ideia dessa soma de denominadores ou subtração com denominadores diferentes por um método mais prático, tá bom? Fala, Briane. Feliz demais com os comentários do pessoal que está por aqui. A Andriele falou assim, eu fiquei bem contente. Com essas explicações é impossível não entender. Poxa, linda. Obrigada de verdade pelo carinho. Essa é uma das turmas que mais participa e a gente fica muito feliz de estar aqui no 8º ano com essa quantidade de participação aqui na aula e aí podendo tirar a dúvida de vocês, tá certo, gente? A gente se vê na próxima aula. Até lá. Essa aula deveria ter no mínimo 1 hora, né, Briane? Era. Porque eu queria trazer umas reflexões aqui para vocês, mas na próxima aula a gente fala, tá bom? Só para me despedir, Bia, eu gostaria de falar o seguinte, que entre o número 0 e o número 1, existem infinitos números. Eita! Tchau, pessoal, e até a nossa próxima aula.